Alô, lotequeiros de plantão! Rateio oficial da Loteca Concurso 1160. Tivemos 20 ganhadores com 14 acertos. Cada um vai levar R$ 76.543,02. 13 acertos, tivemos 433 ganhadores. Cada um vai levar R$ 352,17. Já temos a grade de jogos para o concurso 1161. Vamos mostrar e também vamos dar os nossos primeiros palpites para o concurso 1161. E a grade de jogos, a programação oficial da Loteca 1161, com a estimativa de prêmio de R$ 200 mil para 14 acertos, vem como jogo principal o jogo 1, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio de Janeiro, final da Copa Libertadores das Américas, que acontecerá dia 30 de novembro, sábado, às 17 horas, no Monumental de Nunes. O jogo será em Buenos Aires, na Argentina, no campo do River Plate. Jogo único. Teremos também jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ao todo, 8 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos também um jogo pelo Campeonato Francês, 2 pelo Campeonato Inglês e 2 pelo Campeonato Italiano. Essa é a programação e vamos vir com os nossos palpites agora para esse concurso. E meus primeiros palpites, pessoal, para esse concurso 1161, usarei apenas 3 duplos, porque hoje é segunda-feira. De acordo com as estatísticas e dados que tenho, já vou dar minhas primeiras análises. E o jogo 1, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio, pela final da Libertadores, como já falei. Para mim aqui, uma final sempre é complicada. Quem puder triplar, triple. Eu vou usar um duplo e vou em um duplo aberto. Atlético Mineiro ou Botafogo vencerá esse jogo, na minha humilde opinião. Apesar que sabemos que tudo pode acontecer na final, inclusive o empate e o jogo ir para prorrogação e pênaltis, né? Mas como aqui temos que escolher, eu vou num jogo aberto, onde as duas equipes vão brigar para ganhar no tempo normal. Acredito numa vitória de uma das duas equipes. E no jogo 2, teremos Cuiabá e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Cuiabá, que está virtualmente rebaixado, empatou seu último jogo contra o Juventude fora de casa. Estava vencendo, mas sofreu empate no final contra o Bahia, que ainda sonha com a vaga da Libertadores das Américas. Jogo difícil aqui para o Bahia. O Bahia não vem bem nos últimos jogos. Enfrenta um Cuiabá, um time que sabe se fechar bem. Conseguiu empates importantes aí contra Botafogo. Fora de casa também contra o Juventude. O Bahia vem numa sequência muito ruim. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. Né? Empatou o último jogo em casa com o Atlético Paranaense. E é um jogo arriscado aqui. Eu vou no empate. Acredito mais um empate aqui do Cuiabá. Ele não vai facilitar a vida do Bahia. E eu vou de empate seco nesse jogo 2. Jogo 3, Criciúma e Corinthians. O Corinthians vem de uma fase fenomenal, já sonha até com vaga na Libertadores das Américas. Está com 47 pontos a equipe. Vem de 4 vitórias consecutivas, venceu o Palmeiras, o Vitória, o Cruzeiro e o Vasco. Venceu bem o Vasco agora, domingo. Eu vou aqui na coluna 2, Corinthians. Mesmo sabendo da dificuldade do jogo, o Criciúma precisa também do resultado. Mas pelo momento do Corinthians eu vou na coluna 2 no jogo 3. Jogo 4, pelo campeonato francês. PSG, Paris Saint-Germain, né? Contra o Nantes. Jogo pelo campeonato francês. PSG favorito por jogar em casa, não temos dúvida. Mas temos que levar em conta que o Nantes esse jogo não foi colocado à toa na grade de jogos. Essa equipe do Nantes briga também no campeonato francês, tem feito bons jogos e tem dificultado a vida dos times do campeonato francês.
Baseado nisso, nos últimos jogos o Nantes pode complicar para o PSG. Mas acredito na vitória do PSG, né? Para mim é favorito, sem dúvida. Mas temos que abrir o olho aqui, porque o Nantes costuma aprontar no campeonato francês. Contra o Lyon, contra as equipes de lá. O Nantes, no momento, não está bem posicionado no campeonato francês, é apenas o 16º, mas é uma equipe que empata muito e pode dificultar esse jogo para o PSG. Mesmo assim, após dar essas análises, esses dados a vocês, vou acreditar na vitória do PSG, até pelo confronto contra o Nantes. O PSG vem melhor. As últimas partidas que as equipes se enfrentaram, o PSG venceu todas. Seus últimos 5 jogos contra o Nantes foram 5 vitórias, tanto em casa como fora. Então o PSG na coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Vasco e Atlético Goianiense. Obrigação do Vasco vencer o já rebaixado Atlético Goianiense. O técnico foi demitido. Acredito que depois dessas 4 derrotas, após a demissão do técnico, o Vasco irá reagir. E com essa vitória, matematicamente se livrará do rebaixamento. Vou de coluna 1 no jogo 5, Vasco da Gama. Jogo 6, Chelsea e Aston Villa. Campeonato pela Premier League, campeonato inglês. O Chelsea vem muito bem no campeonato inglês. A equipe já é terceiro colocado. Contra o Aston Villa, que tem uma boa equipe. Uma boa equipe, como todas as do campeonato inglês. Eu acredito na vitória do Chelsea. Pelo momento o Chelsea vem bem melhor. A equipe não perde há 4 jogos. Mas esse Aston Villa também ficar de olho, pessoal. Quem puder usar um duplo aqui no empate, eu recomendo. Mas eu vou na coluna 1 no jogo 6, Chelsea, que no momento é terceiro colocado do campeonato da Premier League, né? A equipe do Chelsea está 1 ponto atrás do Manchester City. O líder é o Liverpool. Jogo 7, Torino e Napoli. Pelo campeonato italiano, o Torino é uma equipe de Turim, na Itália, como sabemos, da mesma cidade da Juventus. A equipe vem de um empate contra o Monza. Não vem tão bem, né? Antes desse jogo perdeu 3 seguidas. A equipe está no meio da tabela do campeonato italiano na classificação e enfrentará um jogo duro. A Napoli vem melhor, é favorita esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Não é fácil para nenhuma das duas equipes, mas a Napoli vem melhor. Eu vou de coluna 2 nesse jogo. Napoli, que é o líder do campeonato italiano. A Napoli é a líder com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas. Coluna 2 no jogo 7. Jogo 8, um clássico inglês, Liverpool e Manchester City. O Liverpool, líder do campeonato inglês, com 31 pontos, contra o Manchester City, que vem muito mal das pernas nos últimos jogos. O City vem muito mal, perdeu vários jogos aí. Contra o Liverpool, que vem disparado aí, como a melhor equipe do campeonato inglês. Os últimos 5 jogos do Manchester City foram derrotas. Pela Copa da Inglaterra perdeu para o Tottenham. Perdeu um jogo também pela Champions League para o Sporting Lisboa por 4-1. E perdeu os últimos 3 jogos do campeonato inglês. A equipe que chegou era líder. Antes do Liverpool assumir a ponta, o Manchester City era líder, com 5 vitórias que tinha no campeonato. E agora não é mais. Então aqui eu vou de Liverpool e empate. Vou usar meu segundo duplo, que sabemos que pode ser a reação do Manchester City, né? Uma equipe gigante como o Manchester City precisa reagir, e nada melhor como num clássico desse, né? Essas equipes se enfrentaram nos últimos jogos e sempre foram grandes jogos, os últimos jogos. Os últimos 2 jogos foram empates, dia 25 de novembro, há mais ou menos um ano, Manchester City e Liverpool 1-1. E depois o jogo na casa do Liverpool também, contra o Manchester City 1-1. Vem de 2 empates. Antes disso, o Manchester City venceu por 4-1 e 3-2.
o Liverpool não vence o Manchester City desde 2022, né? Mas agora vem uma melhor fase o Liverpool nesse jogo. Jogo 9, Flamengo e Inter Porto Alegrense. Flamengo e o Inter vem embalado, não perde a 16 jogos no campeonato. É um jogo duro aqui, viu? Quem puder triplar, tripla esse jogo. Tudo pode acontecer. Eu vou de empate seco. As duas equipes brigam pelo título ainda, né? Tem chances remotas, mas o jogo é duro para o Flamengo e também para o Inter. Vou de empate seco nesse jogo. Eles que jogaram recentemente no Beira-Rio, um jogo atrasado, e foi empatado lá. O Flamengo 1-1. E acredito que na força do Flamengo e do Inter, que pode eles medirem força e terminar empatado. Vou de empate seco nesse jogo 9. Jogo 10, Grêmio, Porto Alegrense contra o São Paulo. O Grêmio precisa vencer esse jogo. Jogo dificílimo para o Grêmio. O São Paulo é forte, vem brigando por vaga na Libertadores e praticamente essa vaga será do São Paulo. Contra um Grêmio que tem tropeçado muito, né? E precisa dessa vitória desesperadamente. Por isso vou usar um duplo nesse jogo e vou de Grêmio e empate. Meu último duplo aqui, como é meu primeiro palpite na segunda-feira, uso 3 duplos. Na quinta-feira, lembrando, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentem o vídeo e assinem o sininho, e ativem o sininho das notificações para sempre se manter informado sobre a loteca. Aqui a gente dá informações sobre a loteca quase que diariamente. Mantém você sempre informado. O São Paulo vem bem, né? Nos últimos jogos aí. Não perde há 7 jogos. Então é um jogo difícil para o Grêmio. Vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11 pelo campeonato italiano também. Um jogo difícil. Porque é a Fiorentina contra a Inter de Milão. A Inter de Milão que briga pelo título mais uma vez esse ano. Mas joga fora de casa contra uma equipe que costuma dificultar a vida da Inter quando joga fora. Na classificação do campeonato italiano, a Inter de Milão briga pelo título, como falei, está em terceiro, e a Fiorentina em quarto. Equipes com o mesmo número de vitórias, 8, 4 empates e apenas uma derrota, jogo dificílimo para ambas as equipes. As equipes se enfrentaram pela última vez dia 28 de janeiro deste ano, já faz um tempinho, e a Inter ganhou por 1-0, mas agora o momento é outro. A Fiorentina está brigando pelo título também, está no G4 do campeonato italiano. A equipe nos últimos 10 jogos venceu 9, inclusive o Milan, a Roma, e perdeu apenas um jogo. Um jogo apenas pela UEFA Conference League. Então é uma equipe que pode surpreender nesse jogo. Eu vou de empate seco. As equipes têm 4 empates cada uma. Jogo difícil, jogo grande, empate seco na coluna do meio no jogo 11. Jogo 12, Atlético Paranaense e Fluminense. Confronto direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série A. O Atlético Paranaense empatou o seu último jogo contra o Bahia, fora de casa. E agora precisa vencer em casa para fugir da zona, se afastar da zona de rebaixamento. Fugir desse fantasma do rebaixamento. Contra o Fluminense, que jogou contra o Fortaleza em casa, empatou 2-2. E antes dessa partida, joga contra o Criciúma em casa, jogo fundamental no Maracanã, dia 26 de novembro. Jogo duro, eu acredito na vitória do Atlético Paranaense e é nela que eu vou. Furacão em casa tem mostrado força, sua arena está fazendo diferencial para a equipe escapar da zona de rebaixamento. Coluna 1, jogo 12. Jogo 13, Vitória da Bahia e Fortaleza. Clássico nordestino, Vitória da Bahia precisa vencer esse jogo para chegar aos 45 pontos e praticamente não ter mais chances de rebaixamento. Contra um Fortaleza que briga pelo título.
pensando nesse acirramento, quem puder triplar, triple esse jogo. É para triplar, porque tudo pode acontecer. É um clássico, jogo pesado. As equipes vêm em momentos bons, o Fortaleza briga na parte de cima, mas também o Vitória não perde alguns jogos, vem bem também no Campeonato Brasileiro da Série A. Reagiu bem. E eu vou aqui vou de empate seco nesse jogo. Acredito aqui que vai ser empate pela dificuldade do jogo para as duas equipes. No jogo 14, Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino precisa vencer desesperadamente. A equipe está na zona de rebaixamento contra um Cruzeiro que vem abalado após a derrota na Sul-Americana. A equipe briga por vaga na Libertadores, tem 47 pontos, no momento está conseguindo vaga na pré-Libertadores, né? Pelo menos essa vaguinha na pré-Libertadores o Cruzeiro quer tentar. Contra um Bragantino desesperado que não vence há muitos jogos. O Bragantino não vence há quase 10 jogos ou mais e é difícil o jogo aqui. Eu vou ficar de novo no empate seco, porque as equipes não vêm jogando bem, não conseguem vencer ninguém, nenhuma das duas. Difícil o jogo. Empate seco na coluna do meu no jogo 14. São esses os meus palpites, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Na quinta-feira vamos vir com nossos palpites principais. Após a rodada do meio de semana, teremos mais dados, estatísticas. E quinta-feira usarei 5 duplos e é meu jogo principal na quinta-feira. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho das notificações. Deixem seu like e comentem o vídeo aí, pessoal. Compartilhem. Obrigado a todos e boa sorte.